Quinto ano, vamos aqui para a explicação das atividades, tá? Número 1, nós vamos relembrar aqui o que é substantivo e o que é adjetivo. Substantivos são aquelas palavras que dão nome a tudo que existe, que dão nome às coisas. Adjetivo são aquelas palavras que dão características ao substantivo. Então, vocês vão circular de azul os substantivos e de verde os adjetivos que tem nessas frases aqui, tá bom? Questão número 2. Coloque S quando for um substantivo simples e C quando for um substantivo composto. Substantivo simples é aquele formado por uma única palavra. Substantivo composto é aquele que é formado de duas ou mais palavras, tá? Questão número 3. Reescreva utilizando o adjetivo correspondente à locução adjetiva. Nós vimos que locução adjetiva é uma expressão, né, formada por duas ou mais palavras que tem o mesmo valor de adjetivo. Então, vocês têm a locução aí, ó, amor de pai. Amor de pai, se eu for escrever como adjetivo, eu digo que é o amor paterno. Vocês vão fazer a mesma coisa em todos aí, tá? Aqui na questão número 4, vocês vão pesquisar, né, sobre o adjetivo pátrio de alguns dos estados do nosso país. Eu coloquei até um mapa aqui para vocês poderem visualizar os estados, tá? Não são todos que vocês vão escrever, só os que eu pedi aqui, tá? Adjetivo pátrio, gente, é aquele adjetivo que indica a origem de uma pessoa, ou seja, de onde ela vem. Então, eu fiz até o primeiro como exemplo, ó, tá? A abreviatura aqui dos estados, tá? AC é o Acre, tá? Pode pesquisar se for necessário, tá bom? Acre, quem nasce no Acre, quem é de origem lá do Acre, é acreano. Aí vocês vão pesquisar todos esses aqui e escrever o adjetivo pátrio correspondente, tá? Vamos aqui para a questão número 5. Escrevam uma frase para cada imagem utilizando um pronome possessivo, tá? Pronome possessivo são aqueles pronomes que indicam posse de alguma coisa, né? Como meu, minha, seu, sua, nosso, nossa, tá? Vocês vão observar a cena A e vão escrever uma frase utilizando algum pronome possessivo e depois a cena B utilizando também um pronome possessivo, tá? Na questão número 6, vocês vão relacionar os pronomes demonstrativos, tá? Pronomes demonstrativos são aqueles que indicam, né, a nossa relação, né, a nossa distância em relação ao objeto ou à pessoa com quem a gente está conversando, tá? Então, você tem aí, ó, este, esta, estes, estas. O que esses pronomes indicam? Esse, essa, esses, essas. Eles indicam o quê? Vocês vão ligar aqui, tá? E depois o aquele, aquela, aqueles, aquelas, tá? Na questão número 7, vocês vão separar as palavras em sílabas e vão classificá-las de acordo com o encontro vocálico, ou seja, se é ditongo, tritongo ou hiato. Vamos relembrar, ditongo são duas vogais na mesma sílaba. Tritongo são três vogais que ficam na mesma sílaba. E hiato são duas vogais que ficam em sílabas separadas, tá? Já tem até um primeiro exemplo aqui para vocês, tá? E aqui na questão número 8, vocês vão observar a capa desses livros que eu coloquei para vocês e vão contornar nessas capas as locuções verbais que tem aí, tá? Locução verbal é quando é formado por dois verbos, tá? Mas com a ideia de apenas um, tá? Então, primeiro vocês vão circular a locução verbal, depois na letra B. Qual é o verbo auxiliar de cada locução verbal? Ou seja, se pular, vai voar, tá? Vocês circularam aqui a locução verbal. Qual é o verbo auxiliar da primeira capa? Qual é o verbo auxiliar da segunda capa? Na letra C, vocês vão escrever qual é o verbo principal de cada locução verbal. Qual é o verbo principal da primeira capa e qual é o verbo principal da segunda capa. Na questão 9, reescreva as frases substituindo a palavra João pelas palavras indicadas, fazendo a concordância verbal. Então, vocês têm aí, ó, João brinca de pular corda. Então, na letra A, eu vou substituir João por eu, fazendo, não esquecendo de fazer a concordância verbal. Como que vai ficar o verbo? Eu
tananã de pular corda, tá? Fazendo a adequação do verbo. E na questão 10, nós vamos relembrar aí o que é encontro consonantal e o que é dígrafo. Vocês vão colocar EC quando for encontro consonantal e D quando for dígrafo, tá? O dígrafo ele é formado por duas letras que têm apenas um único som. Já o encontro consonantal são duas letras e cada uma tem o seu som, tá?